Bom dia a todos, bom dia ou boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai ver. Hoje vamos meditar na reflexão da palavra, que está lá em Lucas, da nossa liturgia diária, né? Do dia 2 de dezembro de 2025, né? Vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e como uma espada de dois gumes, vai à divisão da medula, dos ossos, da alma e do espírito, e tudo é nu e descoberto diante daquela ou daquele a quem devemos prestar contas, porque a palavra de Deus, o verbo de Deus encarnado é o Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Rei do céu, dos céus, da terra, do universo e até no inferno. Ele manda e faz justiça até no inferno. Ele não quer que seus filhos vão para o inferno, os filhos se distanciam dele, viram criaturas, né? E acabam indo para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, né? No final dos tempos, mas no primeiro momento para o inferno, onde a sua consciência os atormentará, né? E junto com a presença dos demônios, o peso, né, dos anjos rebelados, o reino de Satanás, que é um reino de trevas e escuridão, né? Não adianta querer inventar a historinha, não. O inferno existe, infelizmente. Uma vez de madrugada eu orando, até me deu agonia pensando no inferno e sentindo, né, realmente o inferno. Eu falei para o Jesus, né, em oração, falei: Senhor Jesus, eu estava com gastura. Falei: o Senhor tem poder, né? Aí pensei com ele assim, por que o Senhor não pega o mar e joga um oceano de água, que tem planetas de água, né? Inteiro. Deus pode fazer um planeta inteiro só de água. Falei: por que o Senhor não joga no inferno né, um planeta de água para aliviar eles? Mas é minha inteligência pequena, né? É o meu nada que me leva a falar isso, porque nem é porque Deus até faria isso, mas eles não querem lá, né? A consciência das pessoas que fez o mal, fez o pecado, fez o tormento, eles são punidos, é como um chicote a consciência deles, né? Lá no inferno, eles pagam caro, né? Se não arrepender. Aí você pensa, fica com dó, mas você pensa uma pessoa que mata os outros, fuzila, como eu vi alguns casos de um depoimento de um cara que fazia parte lá junto com os traficantes, né, com as pessoas lá, e ele, um dia numa Kombi, não sei o que aconteceu, se traíram os companheiros, né, as coisas horríveis que ele fala, eu vou falar um pedacinho de leve por cima, né. Aí os caras, eles foram condenados pelo tribunal do crime, né, e os caras carregaram eles tudo numa Kombi, e fuzilaram eles assim, cortaram uns com a metralhadora, e ele se fingiu de morto, né? Levou um tiro aqui ali no ombro, na perna, não lembro, e ele se fingiu de morto e ele disse que as entranhas dos outros caíam por cima dele, né? As entranhas, parte de cérebro, sangue e outras coisas que nem convém falar, né? Então imagine o cara que fez isso com esses outros, fuzilou, e que fazem isso com a sociedade civil também, mata pessoas inocentes, criança não tá nem aí. E se ele for até o fim da vida dele assim, para que lugar que ele vai? Para o céu, esse cara? Então, gente, por isso que existe o inferno, né? É terrível. Mas naquela hora eu estava com gastura, queria que salvasse todo mundo. Falei: Senhor, joga um oceano de água no inferno, né? Apaga a chama. Mas é a mente pequena da gente que não enxerga, né, a justiça, e não enxerga como ela é do outro lado, né? Que é a própria consciência deles que faz isso com eles depois. E também pedi assim, falei: Senhor, o Senhor tem poder, Senhor Jesus, pega a tua mão, empurra a terra um pouquinho para cima do sol e torra nós tudo. Destrói tudo. Aí minha esposa estava do lado e falou: fale por si só. Então vamos se apegar a Jesus para nós não ir, vamos pedir pela nossa família também, né? Então hoje nós vamos refletir em Lucas. Já não é porque você fala inferno. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Falou uns 4, 5 tipos de inferno, porque Deus é justo até no inferno, como falou o diabo, né? Falou: até aqui ele faz justiça, né? Eu não posso torturar vocês mais do que vocês merecem. Então a pessoa paga lá exatamente o que deve, nem um centavo a mais. Como Jesus falou a respeito do purgatório, né? Que os evangélicos acham que não tem purgatório. É lógico que não existe a palavra purgatório na Bíblia, como muitas outras palavras não existem naquela época, né? Não tinha, por exemplo, a palavra tio, pai, avô, primo, não existia. Por isso que falou lá Jesus e seus irmãos, a mãe de Jesus e seus irmãos. Jesus não teve irmão nenhum.
o jardim fechado do útero da Virgem Maria, só teve o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Como que uma mulher que vai ter o próprio Deus no ventre vai ter pecado? Deus habita em corpo de pecado? Eu pergunto para os evangélicos que me assistem. Deus habita em corpo de pecado? E se a Virgem Maria tivesse pecado e recebesse o próprio Deus no ventre, o que será que aconteceria com ela, né? Como a Arca da Aliança, que era uma coisa humana ali, mas era a mão de Deus que escreveu nas tábuas da lei, e era tão santa aquela arca que o soldado tentou meter a mão ali, só os levitas que podiam tocar nela, e depois de um sacrifício expiatório pelos seus pecados. O soldado foi tocar ali, e tocou lá, lê lá na palavra de Deus, morreu fulminado, né? Morreu fulminado na hora, caiu morto, quando tocou a mão na Arca da Aliança. Ela não ia cair, mas ela só deu uma pendida. E ele todo cheio de pecado e tal, imprudente, né? Que Deus falou, não toque, não entre no Santo dos Santos, se tiver assim. O sacerdote, pra vocês terem uma época, ter uma ideia, na época de Jesus, eles punham os sininhos na roupa do sacerdote, quando ele entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e amarrava uma corda, muitas vezes amarrava uma corda no pé do sacerdote, para ele fazer a manutenção lá dentro. Por quê? Porque se ele tivesse pecado escondido alguma coisa, ele morria lá, tinha um ataque cardíaco, morria fulminado. Não porque Deus quer, mas por causa da glória de Deus, o poder de Deus repele tudo que é impuro, tudo que é pecaminoso, tudo que é errado. Então a pessoa morre. E aí eles amarraram uma corda que se o cara demorasse muito mesmo, eles davam um prazo lá, não sei que eles deviam ter um bom prazo, eles puxavam pela corda para arrastar para ninguém entrar lá e morrer também. Então, para vocês verem como era sagrado a Arca da Aliança. Agora, imagine a Arca da Nova e Eterna Aliança. Se a Arca da Aliança antiga era tão sagrada assim, imagine a nova, né? Então, se não pode falar bem da mãe de Jesus, fecha a boca, não fala nada, fica quietinho, né? A mãe do Rei dos Reis, do Senhor do Universo, do Deus Homem. Até tem um poema muito bonito sobre a mãe de Jesus. Vou pedir para minha esposa fazer uma gravação do áudio e põe uma hora dessas para vocês. Eu estou lá com ela no scanner, na impressora, eu vou escanear, muito bonito mesmo, para vocês verem o que ela fala, um modo espiritual, uma coisa sobrenatural, lindo. Como ela é tão, assim, uma simbiose dela com o Filho de Deus. No corpo, na sangue, na alma, no espírito, ela é totalmente dentro de Deus. A luz da luz, ela está dentro de Jesus, Jesus está dentro dela. Entendeu? A gente não tem noção disso porque nossa cabeça é fraca para compreender essas coisas espirituais. Jonas, mas como é isso? Faz o seguinte, faz um teste, pegue 2 velas aí. Aí acenda as 2 velas. Aí você vai, tem uma vela diferente, você pode pegar uma vela diferente uma da outra. Aí você vai e coloca as 2 pontinhas das velas com fogo aceso uma da outra. Vai ser 2 chamas ou vai ser uma só? É assim. Entendeu? Então vamos lá. Vamos em Lucas 10, do 21 ao 24, nesse tempo litúrgico do Advento, que nós esperamos a vinda do Senhor Jesus, do Salvador Jesus. Nós comemoramos, se alegramos pela primeira vinda dele como criança, indefesa, inofensiva, pequena, mas continuando sendo Deus, mesmo bebê. Mesmo vendo da Virgem Maria, ele continuava sendo Deus. Então a gente comemora isso. Ele entrou no mundo, né? Os anjos se alegraram, fizeram festa. Aquela madrugada foi um espetáculo de paz no mundo inteiro, né? Uma maravilha que nós não temos noção, nós vamos chegar lá do outro lado. Teve coisas que floriu nessa época lá em Israel, que nem era a época, que foi em abril, né? Bom, apesar que abril já começa a esquentar, né? Floriu, deu frutos, muitas flores se abriram, perfume, tudo. A natureza se alegrou no mundo inteiro. Assim como quando Jesus morreu na cruz, vocês podem prestar atenção na palavra de Deus e podem ver também até na geologia, vocês podem pesquisar, né? O céu escureceu às 3 horas da tarde e ficou escuro. Próximo da hora nona, alguma coisa assim que eles falam, né? Eles contavam a partir das 6 horas da manhã. Escureceu o céu, deu terremoto, um terremoto tremendo lá em Israel, a cortina do templo se rasgou, né? Assim como a natureza ficou triste, as pedras se quebraram no mundo, teve pedras gigantescas que partiram no mundo todo. Mas já estamos entrando nesse outro assunto. Vamos voltar aqui para o Evangelho. Então, Lucas 10, 21 ao 24.
Então, Jesus aqui ele está entrando no contexto. Antes de eu ler, eu não fiz nem a oração, gente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por essa maravilha que é a tua vinda ao mundo. O próprio Deus habitar no meio de nós, se encarnar. Nos trouxe a existência, nos fugimos de Deus, falamos nós podemos viver sem o Senhor, não podemos. Depois o Senhor, aí se perdemos, aí o diabo aproveitou, entrou, teve direito legal sobre a humanidade, direito legal. Depois o Senhor veio na plenitude dos tempos, entrou como ser humano para nos salvar na nossa base, combater no nosso modo e nos salvar e dar o teu sangue por nós, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por isso, pela tua vinda, Senhor. Nós comemoramos o teu nascimento e a tua vinda, Jesus. Às vezes as religiões ficam brigando, em vez de pregar o teu evangelho, ficam brigando por data. Nós sabemos que o Senhor não nasceu no dia 25 de dezembro, tanto é que a igreja comemora do dia 25 ao 6 de janeiro. E sabemos também que provavelmente nessa data, Senhor, que talvez o Senhor nasceu lá por abril, por aí. Mas não importa, o que importa é que nós escolhemos um dia, porque não temos certeza do dia. Então nós comemoramos nesse dia. Ah, mas era o Deus Sol que comemorava, eles falam, Senhor Jesus. Mas foi usurpado esse título. O verdadeiro Sol és tu, Senhor Jesus. O verdadeiro Sol, tu mesmo disseste, Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ilumina nossa mente e nosso coração, meu Deus, ó Espírito Santo, te agradecemos por isso, para que possamos ouvir as tuas palavras, prestar atenção e colocar em prática essas palavras que podem salvar as nossas almas. Muito obrigado, meu Deus. Afasta os demônios, os espíritos malignos sejam repreendidos em nome de Jesus, onde foi esse áudio, esse vídeo. Que os demônios possam ser repreendidos, amarrados, acorrentados, afastados, em nome de Jesus. E se for do teu agrado, Senhor, que eles possam ser aprisionados e ser obrigados a ouvir a tua palavra, se eles insistirem em ficar. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Dai-nos a tua paz sobrenatural, Jesus. Amém. Muito obrigado. Então vamos lá, 21. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo. E aonde? Que hora é essa? Os apóstolos, Jesus tinha enviado 72 apóstolos, e eles voltavam todos contentes, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem. Vocês leiam os trechinhos anteriores, os versículos anteriores para vocês verem. Eu sempre recomendo vocês leiam os versículos anteriores e os depois. Às vezes tem a ver com o contexto daquele pedaço, às vezes não, porque os apóstolos escreveram bem depois, né? Os evangelhos, né? Eles decidiram lá com a mãe de Jesus quem ia escrever, e foi escolhido esses 4, porque a gente pensa, podia ser Pedro, né? Pedro não foi, Jesus pôs ele como chefe da igreja, como o primeiro da igreja, o príncipe da igreja, o papa da igreja. Tu és Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Chamou ele de Pedro, chamou ele de, né? Falou, edificarei a minha igreja. Então ele podia escrever o evangelho, mas não foi escolhido ele. Lá entre eles, né? Eles sempre conversavam entre si, como eles disseram uma vez, né? Nós e o Espírito Santo decidimos, entendeu? Eles tinham oração, eles tinham dom de ciência, palavra de ciência, eles ouviam Deus, Deus participava das reuniões com eles, em espírito, né? O Espírito Santo, palavra de ciência, palavra de sabedoria, palavra de profecia. Então aí eles ficaram alegres. Jesus, até os demônios se nos submetem. Jesus disse-lhes, vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisardes. Aí, porque as pessoas falam, mas hoje não tem Jesus, mas aqui, ó, ele dando autoridade. Primeiro aos seus apóstolos, seus discípulos, seus sacerdotes, seus pregadores, seus pastores, evangelistas, aqueles que creem nele. Ele depois vai falar lá em Marcos 16:15. Mas é lógico que os sacerdotes, os padres, os bispos, o papa têm mais autoridade, né? Mais legalidade. Eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder de Satanás, do inimigo, ó, do demônio, né? Contudo, ao que Jesus diz. Então foi nesse contexto que depois embaixo ele vai se alegrar. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos, os demônios, né, vos estão sujeitos. Mas alegrai-vos porque os vossos nomes estejam escritos nos céus. Tá vendo? Uma vez Jesus, numa casa, a gente em oração, Jesus nos deu essa palavra lá de ciência. Porque o demônio teve que obedecer e sair. Então aqui, ó, 21. Naquela mesma hora, então, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, os sábios e inteligentes. Aqui o inteligente, Deus quer que a gente seja inteligente, que a gente seja sábio, que a gente busque o conhecimento. Está lá em Oséias 6:6. Em Oséias 4:6, primeiro, Deus fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Em Oséias 6:6, ele fala, eu quero mais o amor que os sacrifícios, né? E mais o conhecimento, quer dizer, sabedoria, buscar conhecimento de mim do que os holocaustos. Então Deus quer que a gente tenha conhecimento. Então que sábios é esse inteligente que Jesus está falando? Os arrogantes, soberbos, os pretensiosos, né? Os metidos a besta.
E revelaste aos pequeninos. Quando Jesus fala aos pequeninos, não é para as crianças. É lógico que às vezes criança tem mais visão espiritual do que nós, porque eles são inocentes, né? Mas ele está falando das coisas, né, para entender as coisas de Deus. Pode ser também as crianças, mas ele não é nesse sentido, nem de criança e nem de pobre e miserável. As pessoas pensam que tudo é para pobre e miserável. Quando Deus fala de pequeninos e humildes, são os pequeninos e humildes de coração, humildes de espírito, né? É nesse sentido que ele fala. A pessoa pode ser rica, podre de rica, e ser humilde, como eu conheci um em São Paulo. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Foi entregue para quem? Senhor Jesus, como ser humano, ele tomou posse de novo. O que o Adão perdeu e entregou da humanidade para o demônio, agora Jesus retoma das mãos do diabo. Por isso que no Antigo Testamento havia aquele monte de morte, era sanguinário, era tudo aquilo. Por quê? Porque o ser humano tinha entregado o mundo e os seus reinos na mão de Satanás, dos demônios, através da legalidade que deu lá no Jardim do Éden. Então Deus tinha dado toda a autoridade ao ser humano para dominar o mundo, não tinha dor, não tinha doença, não tinha nada e não tinha morte também. Mas o ser humano entregou as coisas do mundo ao diabo, aí foi onde entrou a desgraceira, a doença, a morte. Aí não pense que você é melhor que Adão, porque menos do pecado, depois do pecado de Adão, Deus continuou conversando com ele. Deus conversa com você, então não fala bobagem. Se eu estivesse no lugar, se você estivesse no lugar de Adão, você tinha feito coisa pior ainda, tinha enfiado o pé na jaca. No mesmo instante, quem ia falar com você todo dia ia ser o diabo, né? Com nós, né? Então não venha com bobagem, né? Adão, um santo homem de Deus, ficou esperando Jesus vir ao mundo para subir aos céus também. Ele e Eva. Então ele vai dizer assim, né? Ninguém conhece, bom dia, ninguém conhece quem é o filho senão o pai, nem quem é o pai senão o filho. Olha que maravilha. E agora vem uma maravilha maior ainda, vamos pedir isso para Deus, para nós, ó. Ninguém conhece o pai senão o filho, e é aquele a quem o filho quiser revelar. Olha que maravilha. E voltou-se para os seus discípulos, está vendo? Discípulos, tinha 72, é aquilo que eu falei para vocês, Jesus tinha 12 apóstolos, mas discípulos, às vezes eu fico abaixado assim, gente, para ficar encostado, é a vearia, como diz meu pai, né? Tem gente que quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, mas aqueles que têm problema nos ossos até concordo que chegam na minha idade, os mais novos não, aí é preguiça mesmo. Né? Então ele diz assim, né? Ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Olha que maravilha. Então vamos pedir, Senhor Jesus, me revela o Pai. E já revelou para nós, ele já revelou, porque nós temos o retrato de Deus Pai em Jesus, na palavra dele. Através da palavra dele nós podemos enxergar como é o modo do Pai, qual é a personalidade, qual é o jeito do Pai, qual os sentimentos para conosco de Deus Pai, né? Nós tivemos uma visão antiga lá da legalidade do maligno dominando o mundo, né? E tinha aquelas mortes, aquela sangreira, aquela bagunça, matança e tudo, né? Porque o mundo era paganizado, os demônios dominavam, que não tinha Jesus, né? Quer dizer, tinha Jesus, mas não tinha Jesus com o sangue remido por nós, pagar o seu preço, né? Com o seu sangue. Os animais pagavam nos sacrifícios, né? Pagavam não, era como se fala o apóstolo São Paulo da antiga aliança, era um paliativo, era a sombra da nova e eterna aliança que viria, né? Então era como se pusesse uma cobertura com o sangue do animal, porque o preço do pecado é a morte. Aí Deus permitia que morresse um animal no lugar do ser humano, né? Ou a pessoa fizesse sacrifício, o próprio animal que ele separou para sustentar, para alimentar e para ele comer depois, ou para ter lucro, ele tinha que sacrificar para Deus, no lugar do pecado, né? Era um paliativo, gente. É isso que eu quero mostrar para vocês. E sabe por que eu estou falando isso? Porque nesse mundo moderno hoje eles estão tentando desmerecer, inventar teorias malucas, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, e não tem nada a ver. Era a questão legal que o demônio dominava porque não tinha Jesus. O ser humano, nos seus pecados, nas suas maldades, entregava para os demônios. Então com o demônio era assim, era morte e sangue. Deu legalidade, tinha por justiça, ele era a justiça, inclusive a justiça divina, não tinha perdão, não, olho por olho, dente por dente. Depois que veio o Senhor Jesus, que mudou, né? Agora todos são passíveis de misericórdia, desde que busquem e que queiram, né? Senão continua naquele reino de Satanás lá, do modo antigo, né? Como a gente vê algumas coisas que acontecem no mundo. Por quê? Porque a pessoa está no reino de Satanás. Está naquele mesmo reino lá atrás, antes de Jesus na cruz, né? Então ele vai dizendo assim, e voltou-se para os seus discípulos, né? Tinha mandado 72, Jesus tinha mais de 1000, creio, discípulos, fora os 12 apóstolos. E olha o que ele fala, de todos são os olhos que veem o que vós vedes. Você não queria estar lá vendo Jesus, ouvindo Jesus? Eu estava meditando sobre isso de manhã,
E realmente, mas só que nós vemos. Você vê que Jesus fala no passado aqui, ó, olha o que ele fala. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Você vê que Jesus falou a palavra no passado aqui? Ele não podia falar também no futuro? Pois digo que muitos profetas e reis desejariam ou desejarão ver o que vós vedes e não viram, e não ouvirão. Mas nós estamos ouvindo através da palavra de Deus, nós conseguimos ver ele e ouvir ele, através do Espírito Santo. Os antigos nem isso não tinham, e eles ansiavam ver o dia do Messias. Então é isso que Jesus falou aqui para os apóstolos, e o apóstolo ali junto com ele, os discípulos junto com ele, ouvindo direto dele, a fonte de sabedoria, o Criador do universo, falando com eles. Amém? Deixa eu encerrar que já até estourei meu prazo aqui. Que a gente possa refletir na palavra de Deus, que pode salvar nossas almas, né? Na descrição eu sempre deixo o trecho do Evangelho, tá? Eu oriento vocês a ver toda a liturgia de hoje, inclusive Isaías, que está muito bonito, e está falando sobre os finais dos tempos, né? Sobre o milênio. Depois vocês podem procurar lá que vocês vão ver. Fala sobre os 1000 anos. Tem gente que acha que não existe os 1000 anos, mas está na Bíblia, tá bom? Deus abençoe a todos, e qualquer dúvida pode deixar aí, comenta, dá o curtir, o like de vocês, que ajuda a levar para mais gente o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, nesses tempos de mentira e confusão. Jesus falou que surgiriam muitos falsos profetas, que seriam cegos guiando cegos, né? Então vamos ficar atentos. Não vai pela cabeça dos outros, nem pela minha. Ó. Leia a palavra de Deus e pede a Deus sabedoria. Né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima.